Ela caiu bem no colo do convidado especial. O milionário famoso congelou ao vê-la de perto. Ela gritou o nome de outra pessoa, e ele ficou pálido com o passado. O que você acha que vai acontecer nessa história? Comente e não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Prometo que essa vai ser a melhor história que você vai escutar na vida. Se essa história emocionou você, sendo ouvinte premium, há romances ainda mais profundos, intensos e secretos. São histórias que só os membros mais íntimos conhecem. Clique em Seja Membro agora e ouça as melhores histórias exclusivas com preço acessível. O Museu de Arte de São Paulo brilhava como nunca naquela noite, de gala beneficente. As luzes da Avenida Paulista refletiam através dos enormes painéis de vidro, criando um cenário deslumbrante para a elite paulistana que se reunia para mais um evento exclusivo. Entre champanhe, vestidos de alta costura e conversas superficiais sobre investimentos milionários, transitava uma figura visivelmente deslocada. Joana Ribeiro ajustava nervosamente o vestido azul marinho emprestado de sua amiga Carolina. Como professora de artes da Escola Municipal Cândido Portinari, localizada na periferia de São Paulo, ela jamais imaginaria estar em um evento tão pomposo. A única razão para sua presença ali era representar a escola na esperança de conseguir alguma doação para o projeto cultural que coordenava com tanto carinho. Ombros para trás e queixo erguido. Joana repetia mentalmente as instruções, que Carolina havia lhe dado horas antes, enquanto a ajudava a se arrumar. Finja confiança até que ela se torne real. Mas os saltos altíssimos, também emprestados e um número acima do seu, tornavam cada passo um desafio. Seu coração disparava toda vez que um olhar curioso a analisava dos pés à cabeça, como se pudesse detectar que ela não pertencia àquele lugar. A alguns metros dali, Gabriel Almeida observava a multidão com um tédio mal disfarçado. Herdeiro do Império Almeida, investimentos e atual CEO da empresa, ele comparecia a esses eventos por obrigação. Seu terno italiano impecavelmente cortado e seu relógio que custava mais que um apartamento não conseguiam esconder o vazio que sentia. Gabriel bebia seu uísque lentamente, ouvindo com desinteresse os comentários de alguns empresários sobre a próxima grande fusão do mercado. Com licença, ele disse educadamente, afastando-se do grupo. Precisava de ar. Aquelas conversas superficiais o sufocavam cada vez mais. Gabriel caminhou em direção à área menos congestionada do salão, passando por um garçom e trocando seu copo vazio por uma nova dose. Joana, enquanto isso, tentava desesperadamente encontrar algum potencial doador para seu projeto. Com um folheto improvisado em mãos, ela reuniu coragem para abordar um senhor de cabelos grisalhos que parecia menos intimidador que os outros. Ao dar um passo em sua direção, porém, sentiu o salto de seu sapato prender em uma pequena fresta do piso. O desequilíbrio foi instantâneo. Joana sentiu o corpo projetar-se para frente, enquanto suas mãos buscavam desesperadamente algo para se apoiar. Os folhetos voaram pelo ar como confetes em carnaval. Seu grito abafado chamou a atenção de alguns convidados próximos, mas não, houve tempo para mais reações. Em um movimento quase cinematográfico, Joana colidiu diretamente contra o peito de Gabriel, que instintivamente abriu os braços para ampará-la. O uísque em seu copo derramou-se sobre o vestido azul marinho, criando uma mancha escura que se espalhava rapidamente pelo tecido. "Meu Deus, me desculpe", exclamou Joana mortificada, tentando se recompor enquanto sentia o rosto queimar de vergonha. Gabriel, surpreendentemente, não demonstrou irritação. Algo no olhar assustado daquela mulher o intrigou instantaneamente. Era um olhar diferente de todos naquele salão, autêntico, desprovido das máscaras sociais que ele conhecia tão bem. "Está tudo bem", ele respondeu, ainda segurando-a pelos braços para garantir que ela havia recuperado o equilíbrio. "Você está bem?" Joana, finalmente estável, afastou-se bruscamente. A humilhação do momento misturou-se a todas as inseguranças que vinha sentindo desde que entrara naquele ambiente. Como uma represa que se rompe, palavras começaram a jorrar de sua boca
antes que pudesse contê-las. Não, não está tudo bem. Este vestido é emprestado e agora está arruinado. Eu não deveria estar aqui. Foi um erro pensar que alguém neste lugar se importaria com crianças da periferia que nunca viram um museu por dentro. Vocês vivem em uma bolha, não é? Com seus carros importados e suas festas intermináveis, enquanto tem gente que não consegue comprar material escolar básico. O silêncio que se seguiu foi opressivo. Alguns convidados próximos olhavam a cena com espanto, outros com desaprovação. Joana cobriu a boca com as mãos, percebendo tarde demais o que havia feito. Sua chance de conseguir apoio para a escola acabara de evaporar completamente. Gabriel permaneceu imóvel, observando-a com uma expressão indescritível. Ninguém, em toda sua vida adulta, havia falado com ele daquela maneira. As palavras dela o atingiram como um tapa, não pela agressividade, mas pela verdade que carregavam. Eu preciso ir, murmurou Joana, abaixando-se rapidamente para recolher os folhetos espalhados pelo chão. Suas mãos tremiam tanto que ela mal conseguia segurar os papéis. Para surpresa dela, Gabriel ajoelhou-se também e começou a ajudá-la a recolher o material. Os olhares dos convidados se intensificaram. O poderoso Gabriel Almeida de joelhos, ajudando uma desconhecida que acabara de insultá-lo publicamente. Aqui, ele disse, entregando-lhe os folhetos que havia recolhido. Seus olhos percorreram rapidamente o conteúdo. Projeto Cores da Esperança, da Escola Municipal Cândido Portinari. Joana assentiu, incapaz de encará-lo. É um projeto para ensinar arte e cultura para crianças em situação de vulnerabilidade. Mas acho que acabei de destruir qualquer chance de conseguir apoio. Gabriel tirou do bolso um lenço de seda e ofereceu a ela. Para o vestido, explicou. Provavelmente não vai resolver, mas pode ajudar até você chegar em casa. O gesto inesperado deixou Joana momentaneamente sem palavras. Ela aceitou o lenço, seus dedos roçando levemente os dele na troca. Uma corrente elétrica pareceu percorrer sua pele naquele breve contato. Obrigada, ela murmurou pressionando o lenço contra a mancha em seu vestido. Sinto muito pelo seu terno também. Gabriel olhou para a pequena mancha em sua própria roupa, como se a notasse pela primeira vez. Isso não é nada. Um pensamento amargo atravessou a mente de Joana. Para ele, um terno arruinado realmente não significava nada. Provavelmente tinha dezenas idênticos em seu closet. Preciso ir, ela repetiu, endireitando-se e ajustando a postura. A dignidade era tudo o que lhe restava naquele momento. Gabriel levantou-se também, observando-a com crescente interesse. Você tem razão, sabia? Joana pausou, confusa. Sobre o quê? Sobre vivermos em uma bolha, sobre não vermos o que acontece do outro lado da cidade. Ele fez um gesto vago em direção aos convidados ao redor. Tudo isso às vezes parece vazio. Algo na sinceridade de sua voz fez Joana finalmente olhá-lo nos olhos. O que viu ali a surpreendeu. Não havia raiva ou condescendência, apenas uma curiosidade genuína e algo mais. Algo que parecia quase como solidão. Talvez seja, ela respondeu sentindo uma estranha conexão formar-se entre eles. Mas esse é o seu mundo, não o meu. Eu preciso voltar para o meu agora. Gabriel assentiu lentamente, sem tirar os olhos dela. Qual é o seu nome? Joana. Joana Ribeiro. Gabriel Almeida. Ela quase sorriu. Eu sei quem você é. Sua foto está em todas as revistas de negócios que vejo na banca perto da escola. Antes que ele pudesse responder, Joana virou-se e caminhou em direção à saída, ignorando os olhares e cochichos que a seguiam. Seus passos eram mais firmes agora, como se o encontro com Gabriel tivesse, de alguma forma, restaurado um pouco de sua confiança. Gabriel permaneceu parado, observando-a afastar-se. Pela primeira vez em muito tempo, ele sentia algo diferente. Uma curiosidade que o consumia por dentro. Um desejo de saber mais sobre aquela mulher que ousara desafiá-lo em seu próprio mundo. Sem perceber, seus dedos apertavam firmemente o folheto do projeto Cores da Esperança. A noite estava apenas começando, mas para Gabriel e Joana,
Algo significativo havia acabado de mudar em suas vidas. O que nenhum dos dois poderia imaginar era como aquele encontro acidental seria apenas o primeiro capítulo de uma história que transformaria ambos para sempre. 3 dias haviam se passado desde o desastroso evento no MASP, mas para Joana, a vergonha ainda ardia como se tivesse acontecido minutos atrás. De volta à sua rotina na escola municipal Cândido Portinari, ela tentava afastar as lembranças enquanto organizava potes de tinta para a aula de artes da tarde. Então, como foi o evento dos ricaços, Carolina, professora de português e sua melhor amiga, entrou na sala dos professores com uma curiosidade evidente. Conseguiu alguma doação para o projeto? Joana suspirou profundamente, colocando os pincéis sobre a mesa. Foi um fiasco completo. Carol, eu tropecei e caí nos braços de um empresário, derramei bebida no seu vestido e ainda tive a audácia de fazer um discurso sobre desigualdade social para ele. Carolina arregalou os olhos. Não acredito. E quem era o empresário? Gabriel Almeida. O Gabriel Almeida? Dono da Almeida Investimentos? Carolina deixou-se cair na cadeira mais próxima, boquiaberta. Joana, você surtou? Ele é um dos homens mais poderosos de São Paulo. Eu sei. Joana cobriu o rosto com as mãos. Foi um momento de loucura. Agora estou de volta à realidade, sem nenhum patrocinador e com meu orgulho ferido. A diretora Márcia apareceu na porta da sala, interrompendo a conversa. Joana, tem alguém te procurando na recepção. Um homem muito elegante, diga-se de passagem. Joana e Carolina trocaram olhares confusos. Deve ser o pai de algum aluno, Joana comentou, levantando-se e ajeitando a saia simples que usava. Seguiu a diretora pelos corredores coloridos da escola, onde desenhos infantis decoravam as paredes desgastadas pelo tempo. Ao chegar à pequena recepção, Joana congelou. De pé, observando atentamente os trabalhos artísticos expostos em um mural improvisado, estava Gabriel Almeida. Impecavelmente vestido com um terno cinza que parecia ter sido feito sob medida para seu corpo atlético, ele contrastava drasticamente com o ambiente modesto da escola pública. Senhor Almeida, Joana conseguiu pronunciar, sua voz traindo a surpresa que sentia. Gabriel virou-se e um sorriso discreto se formou em seus lábios. Professora Ribeiro, espero não estar interrompendo seu trabalho. O que está fazendo aqui? As palavras saíram mais bruscas do que ela pretendia. A diretora Márcia, ainda presente, olhou-a com reprovação pela falta de cortesia. Gostaria de conversar sobre o projeto Cores da Esperança. Ele respondeu calmamente, segurando uma pasta de couro que Joana não havia notado antes. Fiquei interessado depois da nossa inusitada conversa. A diretora Márcia imediatamente se animou. Senhor Almeida, é uma honra recebê-lo em nossa escola. Por favor, podem usar minha sala para conversar com mais privacidade. Minutos depois, Joana encontrava-se sentada diante de Gabriel na pequena e simples sala da direção. O silêncio entre eles era quase palpável. Ela observava, desconfiada, enquanto ele examinava o ambiente com curiosidade genuína. Este lugar é diferente do que imaginei, Gabriel comentou finalmente. Decepcionado, Joana perguntou, levantando uma sobrancelha. Gabriel sorriu. Pelo contrário, é mais acolhedor, tem personalidade. Ele apontou para os desenhos coloridos pendurados nas paredes. Trabalhos dos seus alunos? Sim, crianças de 8 a 12 anos. A maioria nunca tinha tocado em um pincel antes de entrar na minha aula. Gabriel assentiu pensativo. Abriu a pasta que trazia e retirou alguns documentos. Li sobre seu projeto. É ambicioso. É necessário, Joana corrigiu. Arte não é luxo. É uma necessidade humana fundamental. Essas crianças merecem acesso à cultura tanto quanto qualquer outra. Concordo plenamente. Ele deslizou um cheque sobre a mesa. Por isso trouxe isso. Joana olhou para o papel e quase engasgou ao ver o valor. Era mais do que suficiente para financiar o projeto por 2 anos completos. Isso é, ela começou, mas as palavras lhe faltaram. Uma doação da Fundação Almeida para o projeto Cores da Esperança, Gabriel completou. Sem burocracia,
Sem complicações. O dinheiro pode ser transferido para a conta da escola ainda hoje. Joana sentiu uma mistura confusa de emoções. Alívio, gratidão, mas também uma pontada de desconfiança. Nada na vida era tão simples assim, especialmente quando envolvia pessoas ricas e poderosas. Por quê? Ela perguntou diretamente. Por que se importar com o nosso projeto? Gabriel hesitou, como se ponderasse o quanto deveria revelar. Suas palavras naquela noite me afetaram. Você tem razão sobre muitas coisas, e talvez eu precise ver mais do mundo fora da minha, como você chamou. Ah, sim, bolha. Ele fez uma pausa, inclinando-se ligeiramente para frente. Na verdade, tenho uma proposta além da doação. Joana cruzou os braços, subitamente apreensiva. Que tipo de proposta? Quero aprender, Gabriel disse simplesmente, sobre seu mundo, sobre o trabalho que faz aqui. Quero entender o que move alguém como você a lutar tanto por algo que a maioria das pessoas na minha posição nem sequer percebe que existe. Ela o observou com desconfiança. Está sugerindo algum tipo de turismo social, vir aqui sentir-se bem consigo mesmo por algumas horas e depois voltar para seu apartamento de cobertura? Gabriel riu, um som genuíno que pegou Joana de surpresa. Não, nada disso. Estou propondo uma troca. Eu financio seu projeto e você me ensina a ver o mundo através dos seus olhos. Sem filtros, sem diplomacia, apenas a verdade crua, como a que você me mostrou naquela noite. Por quê? Joana repetiu ainda desconfiada. Gabriel ficou em silêncio por um momento, como se considerasse a pergunta com seriedade. Quando falou novamente, sua voz tinha um tom diferente, mais pessoal. Porque estou cansado de viver cercado por pessoas que só dizem o que acham que quero ouvir. Você foi a primeira pessoa em anos que me disse exatamente o que pensava, sem medo das consequências. Ele fez uma pausa. Foi refrescante. Joana estudou seu rosto, procurando sinais de falsidade, mas encontrou apenas uma sinceridade desconcertante em seus olhos. E o que exatamente você espera aprender comigo, Sr. Almeidas, Gabriel? Ele corrigiu suavemente. Por favor, me chame de Gabriel. E quanto ao que espero aprender, ele sorriu novamente, dessa vez com um toque de vulnerabilidade que ela não esperava ver em alguém como ele. Talvez como ver beleza onde outros só veem problemas. Como encontrar esperança onde parece não existir nenhuma. Como sentir algo real. Joana sentiu um nó se formar em sua garganta. As palavras dele tocaram algo dentro dela, algo que reconhecia como genuíno. Não sou uma atração de circo, nem uma guia turística da pobreza, ela disse finalmente, sua voz mais suave. Não estou pedindo isso, Gabriel respondeu. Estou pedindo sua parceria, sua honestidade. E em troca ofereço não apenas o financiamento do projeto, mas também meus contatos, minha influência, tudo o que possa ajudar essas crianças. Joana respirou fundo, olhando para o cheque sobre a mesa. Aquele dinheiro mudaria tudo para o projeto, para seus alunos. Poderia comprar materiais de qualidade, organizar visitas a museus, trazer artistas para workshops na escola. Era a oportunidade que ela vinha buscando há anos. E se eu disser não à sua proposta pessoal? Ela desafiou. A doação ainda seria válida? Gabriel não hesitou. Absolutamente, o cheque é seu independentemente da sua decisão sobre minha proposta. São questões separadas. Isso a surpreendeu. Ela esperava alguma forma de chantagem velada, uma condição implícita, mas a transparência dele era desconcertante. Após um longo momento de silêncio, Joana tomou sua decisão. Tudo bem, aceito. Sua proposta, mas com algumas condições. Gabriel inclinou a cabeça interessado. Estou ouvindo. Primeiro, nada de carros de luxo ou seguranças quando vier aqui. Isso intimidaria as crianças e chamaria a atenção desnecessária. Ele assentiu. Justo. Segundo, se em algum momento eu sentir que você não está levando isso a sério, ou que está tratando tudo como uma experiência exótica, acabou. Sem discussão. Concordo plenamente. E terceiro, Joana hesitou buscando as palavras certas. Isso não é um jogo para mim.
Essas crianças, esta escola, este bairro, são minha vida. Preciso que você respeite isso. Gabriel manteve seu olhar firme no dela. Eu respeito, Joana, mais do que você imagina. Um silêncio diferente pairou entre eles, carregado de possibilidades e incertezas. Finalmente, Joana estendeu a mão. Então temos um acordo. Gabriel apertou sua mão e o contato enviou uma corrente inexplicável pelo braço de Joana, fazendo-a retirar a mão mais rapidamente do que pretendia. Quando começamos? Ele perguntou, um brilho de entusiasmo em seus olhos. Que tal agora? Tenho uma aula de artes em 15 minutos. 25 crianças de 10 anos, esperando para aprender sobre cores primárias e secundárias. Gabriel sorriu e, pela primeira vez, Joana viu algo genuinamente humano em seu sorriso. Não consigo imaginar um lugar melhor para começar. Enquanto saíam da sala da direção, Joana não pôde deixar de pensar que acabara de fazer um pacto com um mundo que sempre criticara. O que ela não sabia era que esse pacto mudaria sua vida de maneiras que jamais poderia prever. As semanas seguintes trouxeram uma nova rotina para a vida de Joana. 2 vezes por semana, Gabriel aparecia na escola, sempre pontualmente às 14h, vestido de forma discreta. Embora Joana suspeitasse que até mesmo suas roupas simples custassem mais que seu salário mensal. Para surpresa dela, ele se mostrava genuinamente interessado no projeto e nas crianças. Naquela tarde de quinta-feira, Gabriel ajudava um grupo de alunos a misturar tintas para um mural coletivo. Seu rosto exibia manchas coloridas e seus dedos estavam completamente cobertos de tinta azul e amarela. Tio Gabriel, olha só que verde bonito eu fiz, exclamou Mateus, um menino de 9 anos que raramente falava nas aulas regulares, mas que se transformava nas atividades artísticas. Incrível. Mateus, você tem talento para isso, respondeu Gabriel, observando com admiração genuína o trabalho da criança. Seus olhos buscaram Joana do outro lado da sala, como se quisesse compartilhar aquele momento de descoberta. Joana não pôde conter um sorriso. Era difícil reconhecer naquele homem sentado no chão, cercado por crianças, o mesmo empresário intimidador que ela encontrara no MASP. Havia uma transformação visível nele quando estava na escola. Seus ombros pareciam menos tensos, seu sorriso surgia com mais facilidade. Seus olhos brilhavam com uma curiosidade quase infantil. Ao final da aula, enquanto as crianças saíam animadas com suas criações, Gabriel ajudou Joana a organizar a sala. O silêncio entre eles era confortável, diferente da tensão que marcara seus primeiros encontros. Eles são incríveis, comentou Gabriel, guardando pincéis em um pote de vidro. A criatividade deles, a espontaneidade, é impressionante. É por isso que luto tanto por esse projeto, respondeu Joana, empilhando papéis coloridos. A arte permite que eles expressem o que muitas vezes não conseguem. Colocar em palavras. Para alguns, como o Mateus, é a única forma de comunicação que realmente funciona. Gabriel assentiu, pensativo. Nunca tive isso quando criança. O quê? Arte. Liberdade de expressão, ele esclareceu com um olhar distante. Meu pai sempre teve expectativas muito claras sobre quem eu deveria ser. Não havia espaço para experimentação. Joana pausou o que estava fazendo, surpreendida por essa revelação pessoal. Nas últimas semanas, Gabriel havia feito inúmeras perguntas sobre ela, sobre as crianças, sobre o bairro, mas raramente falava sobre si mesmo. Seu pai é Ricardo Almeida, certo? O fundador da Almeida Investimentos. Gabriel confirmou com um aceno. E da Fundação Almeida também, o grande filantropo de São Paulo, como a imprensa gosta de chamá-lo. Havia algo em seu tom que intrigou Joana, uma certa amargura. Você não parece muito entusiasmado ao falar dele, ela observou, sentando-se em uma das mesas de estudante. Achei que você admirasse seu trabalho filantrópico, considerando sua doação ao nosso projeto. Gabriel terminou de guardar os materiais antes de responder. Quando finalmente falou, sua voz tinha um tom que Joana nunca havia escutado antes. Meu pai sempre acreditou que dinheiro resolve tudo, que uma doação generosa limpa qualquer consciência. Ele construiu hospitais, financiou escolas, criou bolsas de estudo
tudo à distância, sem nunca realmente conhecer as pessoas que estava ajudando. Ele fez uma pausa, olhando para suas mãos ainda manchadas de tinta. Eu cresci vendo aquilo e acreditando que era assim que se fazia a diferença no mundo. E agora pensa diferente? Perguntou Joana, genuinamente curiosa. Agora estou descobrindo que existe uma enorme diferença entre doar dinheiro e doar tempo. Entre assinar um cheque e segurar a mão de uma criança enquanto ela aprende a misturar cores. Ele sorriu levemente. Estou começando a entender o que você quis dizer naquela noite no museu sobre vivermos em uma bolha. Joana sentiu algo mudar dentro de si. A barreira de desconfiança que mantinha em relação a Gabriel começava a se dissolver, revelando um homem muito mais complexo do que ela inicialmente imaginara. Seu pai nunca veio a um lugar como este? Ela perguntou suavemente. Gabriel riu, mas era um riso sem humor. Ricardo Almeida? Em uma escola pública da periferia? Não, jamais. Ele tem uma imagem a zelar. Prefere as galas beneficentes, os coquetéis de arrecadação, os eventos onde pode ser fotografado entregando cheques gigantes. O silêncio voltou a preencher a sala, mais denso desta vez. Joana percebeu que estava vendo uma camada de Gabriel que poucos conheciam. O filho que vivia à sombra de um pai poderoso, tentando encontrar seu próprio caminho. Então é por isso que você está aqui? Ela perguntou finalmente. Para ser diferente dele? Gabriel encontrou seus olhos e havia uma intensidade em seu olhar que fez o coração de Joana acelerar inexplicavelmente. Estou aqui porque quero ser melhor. Não apenas diferente dele, mas melhor do que eu mesmo tenho sido. Ele hesitou antes de continuar. E por que você me desafiou aquela noite? Ninguém faz isso. Me desafiar. Joana sentiu o rosto esquentar e desviou o olhar, subitamente consciente da intimidade que estava se formando entre eles. Já está ficando tarde, ela disse, levantando-se abruptamente. Preciso fechar a sala e ainda tenho que revisar alguns trabalhos antes de ir para casa. Gabriel também se levantou, respeitando seu espaço. Claro, não quero atrapalhar seu trabalho. Ele caminhou até a porta, mas parou antes de sair. Joana, gostaria de me acompanhar em um evento este sábado? É algo relacionado à Fundação Almeida, mas prometo que será diferente do que você está imaginando. Joana hesitou. Sua experiência anterior com eventos da elite paulistana não havia sido exatamente positiva. Que tipo de evento? A inauguração de uma biblioteca comunitária no Jardim Ângela. Foi um projeto que iniciei há alguns meses, inspirado em conversas que tivemos. Ele parou parecendo subitamente inseguro, uma característica que Joana jamais associaria ao poderoso empresário. Gostaria que você estivesse lá. Sua opinião é importante para mim. A sinceridade em sua voz era inegável. Joana sentiu algo se agitar dentro dela, uma mistura de surpresa e algo mais, algo que ela não estava preparada para nomear. Tudo bem, ela respondeu finalmente. Estarei lá. O sorriso que iluminou o rosto de Gabriel fez com que ele parecesse anos mais jovem. Ótimo. Passo para te buscar às 10 horas, pode ser? Posso perfeitamente chegar lá sozinha, Gabriel, ela respondeu, tentando manter alguma distância. Profissional. Eu sei que pode, mas gostaria de te mostrar algumas coisas no caminho, se você permitir. Havia algo no modo como ele pediu, quase vulnerável, que tornou impossível para Joana recusar. Está bem, às 10 horas, então. Após a partida de Gabriel, Joana permaneceu na sala vazia por alguns minutos, tentando processar o que estava acontecendo. O que começara como uma improvável parceria profissional estava se transformando em algo que ela não conseguia definir precisamente, e isso a assustava. O sábado chegou mais rápido do que Joana esperava. Vestindo uma saia floral e uma blusa branca simples, seu melhor conjunto casual, ela aguardava na calçada em frente ao seu pequeno apartamento no bairro da Liberdade. Exatamente às 10 horas, um carro se aproximou. Joana esperava uma das limusines ou carros importados que certamente faziam parte da frota pessoal de Gabriel, mas para sua surpresa, era um modelo nacional, discreto e comum. Gabriel saiu do carro, também vestido de forma simples,
calça jeans e camisa azul clara, sem o relógio caríssimo que costumava usar. Ele parecia diferente, mais acessível, quase como uma pessoa comum. Bom dia, ele a cumprimentou com um sorriso. Pronta para conhecer um lado diferente de São Paulo? Achei que eu seria a guia nessa parceria. Ela brincou, entrando no carro. Hoje, invertemos os papéis, ele respondeu, dando a partida. Há coisas que quero te mostrar antes de chegarmos à biblioteca. O trajeto os levou por partes da cidade que Joana raramente visitava. Gabriel dirigia com confiança, narrando histórias sobre cada lugar por onde passavam. Para sua surpresa, ele conhecia detalhes surpreendentes sobre a história de São Paulo, suas transformações e seus contrastes. Como você sabe tanto sobre a cidade? Ela perguntou, genuinamente curiosa. Meu avô, Gabriel respondeu, com um sorriso nostálgico. Tassina, antes de fundar a empresa, ele era professor de história. Nos fins de semana me levava para explorar a cidade, contando histórias sobre cada bairro, cada monumento. Foi a única pessoa da família que me ensinou a olhar além das aparências. Havia uma suavidade em sua voz quando falava do avô, que revelava a Joana uma nova dimensão de Gabriel. A do menino que um dia ele fora, curioso e aberto ao mundo, antes que as expectativas e o peso do nome Almeida se impusessem sobre ele. Eventualmente chegaram a uma área residencial tranquila em Santo Amaro. Gabriel estacionou em frente a uma casa modesta, mas bem cuidada. Onde estamos? Se perguntou Joana, confusa. Este é o lugar onde comecei a entender o verdadeiro significado da filantropia. Ele respondeu enigmaticamente, convidando-a a descer do carro. Eles se aproximaram da casa e Gabriel tocou a campainha. Momentos depois, a porta foi aberta por uma senhora de cabelos grisalhos e sorriso acolhedor. Gabriel, que surpresa maravilhosa! Exclamou a mulher, abraçando-o com evidente carinho. Seus olhos pousaram em Joana com curiosidade amigável. Dona Zuleide, esta é Joana Ribeiro. Joana, esta é Zuleide Santos, a mulher que me ensinou que existe mais na vida do que balanços financeiros e reuniões de conselho. Entre, minha filha, seja bem-vinda, convidou Dona Zuleide, gesticulando para que entrassem. A casa era simples, mas aconchegante, decorada com fotos de família e pequenos objetos que contavam histórias de uma vida bem vivida. Na sala havia uma mesa com materiais de artesanato, retalhos de tecido, linhas coloridas, agulhas. Dona Zuleide coordena um projeto de arte-terapia para mulheres vítimas de violência doméstica, explicou Gabriel, enquanto a senhora servia café. Ela transformou sua própria casa em um espaço seguro para dezenas de mulheres reconstruírem suas vidas através da arte. Joana olhou para Gabriel com crescente admiração. Este era um lado dele que ela jamais imaginara existir. A inauguração da biblioteca comunitária no Jardim Ângela foi muito diferente dos eventos sociais que Joana associava à elite paulistana. Não havia tapete vermelho, champanhe importado ou fotógrafos de revistas de celebridades. Em vez disso, crianças corriam animadamente entre as estantes de livros recém-instaladas, moradores do bairro conversavam em grupos pequenos e uma atmosfera de genuína celebração comunitária preenchia o espaço. O prédio em si era simples, mas funcional e acolhedor. Grandes janelas permitiam a entrada abundante de luz natural. Estantes coloridas organizavam os livros por temas e faixas etárias, e pequenos espaços de leitura com puffs e almofadas convidavam à imersão literária. Uma seção especial era dedicada a autores brasileiros, com destaque para escritores negros e indígenas. "O que achou?" perguntou Gabriel, observando atentamente a reação de Joana enquanto caminhavam pelo espaço. "É perfeito", ela respondeu honestamente, tocando as lombadas dos livros com reverência. "Você realmente pensou em tudo, até os livros em braille e audiolivros." Gabriel sorriu, mas havia uma humildade genuína em seu sorriso. "Na verdade, ouvi muito. Conversei com líderes comunitários, professores das escolas locais, associações de moradores. Eles sabiam exatamente o que a comunidade precisava. Eu só facilitei o processo." "Isso é impressionante, Gabriel."
Joana o olhou com um novo respeito. Você realmente está mudando sua abordagem. Antes que Gabriel pudesse responder, foram interrompidos por uma mulher, de meia idade, vestida com simplicidade, mas com uma presença marcante. Senhor Almeida, que bom que conseguimos encontrá-lo, ela disse estendendo a mão. Sou Conceição Oliveira, diretora da Escola Estadual Cora Coralina, aqui do bairro. Gabriel apertou sua mão calorosamente. O prazer é meu, diretora Conceição. Esta é Joana Ribeiro, professora de artes e coordenadora do projeto Cores da Esperança na Escola Municipal Cândido Portinari. As duas mulheres trocaram cumprimentos e Conceição se voltou novamente para Gabriel com uma expressão esperançosa. Senhor Almeida, eu soube do maravilhoso trabalho que o senhor vem fazendo com o projeto da professora Joana. Nossa escola enfrenta desafios semelhantes, especialmente na área cultural. Muitos de nossos alunos nunca visitaram um teatro ou um museu. Gostaria de convidá-lo a conhecer nossa escola e, quem sabe, considerar uma parceria semelhante. Joana observou Gabriel com curiosidade, esperando ver como ele reagiria. Para sua surpresa, em vez de dar uma resposta diplomática ou prometer entrar em contato posteriormente, como seria típico de um empresário em um evento público, ele pareceu genuinamente interessado. Adoraria conhecer sua escola, diretora Conceição. Na verdade, ele olhou para Joana como se buscasse sua aprovação. E se pensássemos em algo maior, uma rede de colaboração entre escolas para compartilhar recursos e experiências artísticas? Os olhos de Conceição brilharam com entusiasmo. Isso seria extraordinário. Poderíamos incluir outras escolas da região também. Criar um festival de artes intermunicipal, talvez? Exatamente. Gabriel concordou, seu entusiasmo crescendo, visivelmente. Com intercâmbio de alunos, professores compartilhando metodologias, exposições itinerantes, Joana observava a interação com uma mistura de surpresa e admiração. Este não era o Gabriel Almeida que ela conhecera naquela noite no MASP. Este homem falava com paixão sobre educação pública e arte comunitária, como se fossem temas que sempre fizeram parte de sua vida. A conversa com a diretora Conceição estendeu-se por quase meia hora, com ideias surgindo rapidamente e sendo anotadas em um pequeno caderno que a diretora carregava. Ao final, números de telefone foram trocados e uma visita à escola Cora Coralina foi agendada para a semana seguinte. Quando finalmente ficaram sozinhos novamente, Joana não conseguiu conter um sorriso. O que foi? Perguntou Gabriel, intrigado com sua expressão. Você, ela respondeu simplesmente. Nunca imaginei ver Gabriel Almeida tão empolgado com um festival escolar de artes quanto com o fechamento de um grande negócio. Ele riu, passando a mão pelos cabelos em um gesto que Joana começara a reconhecer como um sinal de que ele estava genuinamente envolvido emocionalmente. Nem eu imaginava isso, ele admitiu. Mas tem sido libertador, como se eu estivesse finalmente fazendo algo que realmente importa. Um momento de silêncio significativo passou entre eles, carregado de algo que nenhum dos dois estava pronto para nomear. Vamos, Gabriel sugeriu. Finalmente, há um lugar que quero te mostrar antes de encerrarmos o dia. Eles se despediram dos organizadores e entraram novamente no carro. Gabriel dirigiu por cerca de 20 minutos, saindo do Jardim Ângela e seguindo em direção a uma área que Joana não reconheceu imediatamente. Finalmente, ele estacionou próximo a um grande terreno aparentemente abandonado, cercado por tapumes desgastados. O que é este lugar? Se perguntou Joana, confusa, enquanto saíam do carro. Gabriel caminhou até um dos tapumes e retirou uma parte solta, revelando uma abertura suficiente para que passassem. Confie em mim, ele disse, estendendo a mão para ela. Após um momento de hesitação, Joana aceitou sua mão e o seguiu através da abertura. O que ela viu do outro lado a deixou sem palavras. Era um enorme galpão industrial abandonado, com teto alto e janelas amplas. A luz do final da tarde entrava pelas vidraças, quebradas, criando padrões dourados no chão de concreto. As paredes estavam cobertas de grafites antigos,
alguns desbotados pelo tempo, outros ainda vibrantes em suas cores e formas ousadas. Este lugar é incrível, Joana murmurou, girando lentamente para absorver a grandiosidade do espaço. Sua voz ecoou suavemente pelas paredes vazias. Era uma antiga fábrica têxtil, explicou Gabriel, observando-a com prazer evidente em seu olhar. Fechou há mais de 15 anos e está abandonada desde então. Almeida Investimentos comprou o terreno há cerca de 2 anos como parte de um grande projeto imobiliário. Vai ser demolido? Perguntou Joana, sentindo uma pontada de tristeza ao imaginar. Aquele espaço único desaparecendo para dar lugar a mais um empreendimento comercial. Esse era o plano original, Gabriel respondeu, caminhando pelo espaço. Mas desde que comecei a trabalhar com você, tenho pensado em outras possibilidades. Ele parou no centro do galpão, onde a luz era mais intensa, e se virou para encará-la. O que você acharia de transformar este lugar em um centro cultural? Um espaço para exposições, oficinas de arte, apresentações teatrais, algo que pudesse servir não apenas às escolas com as quais estamos trabalhando, mas a toda a comunidade. Joana sentiu seu coração acelerar diante da possibilidade. Você está falando sério? Completamente. Estive revendo muitos dos projetos da empresa nas últimas semanas, questionando suas verdadeiras contribuições para a cidade, para as pessoas. Ele fez um gesto amplo, abrangendo todo o galpão. Este lugar tem história, tem alma. Seria um crime destruí-lo para construir mais um condomínio de luxo ou centro comercial. Joana caminhou lentamente pelo espaço, sua mente já fervilhando com possibilidades. Podia visualizar exposições de arte dos alunos, oficinas para a comunidade, um espaço para artistas locais que raramente tinham acesso a galerias tradicionais. Seria extraordinário, ela murmurou, quase para si mesma. Mas um projeto dessa magnitude, o conselho da sua empresa aprovaria? Gabriel sorriu, um sorriso que misturava determinação e um toque de rebeldia. Sou o CEO. Tenho maneiras de convencê-los que este é um investimento valioso, não apenas em termos de responsabilidade social, mas também de imagem corporativa. Ele se aproximou de Joana, seus olhos brilhando com entusiasmo genuíno. O que me diz? Topa ser minha parceira neste projeto também? Precisarei da sua visão artística, do seu conhecimento sobre as necessidades reais da comunidade. Joana sentiu uma onda de emoção que não conseguiu conter. Sem pensar, abraçou Gabriel impulsivamente. Sim, claro que sim. Apenas quando sentiu os braços dele se fecharem ao seu redor em resposta, ela percebeu o que havia feito. Por um momento ficaram assim, abraçados no meio do galpão vazio, banhados pela luz dourada do entardecer. O tempo pareceu suspender-se, e Joana sentiu algo mudar fundamentalmente entre eles. Quando finalmente se afastaram, havia um novo tipo de tensão no ar, não desconfortável, mas carregada de possibilidades não expressas. Os olhos de Gabriel encontraram os dela, e por um instante Joana pensou que ele ia beijá-la. Uma parte dela, uma parte que ela não estava pronta para reconhecer, queria que ele o fizesse. Mas o momento passou. Gabriel deu um passo para trás, pigarreando levemente. Então, está decidido. Vamos transformar este lugar juntos. Sim, Joana concordou, sua voz mais suave do que pretendia. Juntos, já nas semanas que se seguiram, o projeto do Centro Cultural, que eles decidiram chamar de Espaço Metamorfose, tomou forma rapidamente. Gabriel mobilizou uma equipe de arquitetos e engenheiros para avaliar a estrutura do galpão e propor as adaptações necessárias, sempre consultando Joana sobre decisões que afetariam o uso artístico e educacional do espaço. Joana, por sua vez, organizou reuniões com professores de arte de várias escolas da região, artistas locais e líderes comunitários para coletar ideias e necessidades. O entusiasmo era contagiante, e logo um grupo de voluntários se formou para ajudar nas primeiras limpezas e organizações do espaço. Em um sábado particularmente quente,
Joana coordenava um grupo de alunos voluntários que catalogavam os grafites existentes nas paredes do galpão. A ideia era preservar o máximo possível dessas expressões artísticas, incorporando-as ao novo design do espaço. Gabriel chegou no início da tarde, trazendo água e lanches para todos. Vestindo jeans desbotados e uma camiseta simples, com o rosto levemente suado do calor, ele parecia irreconhecível como o poderoso CEO que comandava um dos maiores conglomerados financeiros do país. "Como está indo?" ele perguntou, aproximando-se de Joana, que fazia anotações em uma prancheta. "Maravilhosamente bem", ela respondeu com um sorriso. Os alunos identificaram obras de pelo menos 3 grafiteiros famosos nas cenas de arte urbana. Isso dá ainda mais valor histórico e cultural ao espaço. Gabriel observou os adolescentes trabalhando com entusiasmo, fotografando e medindo, e as obras de arte urbana. Eles estão realmente empolgados, não é? Estão sentindo que fazem parte de algo importante, Joana explicou. Para muitos deles, esta é a primeira vez que alguém valoriza suas opiniões sobre arte e cultura. O olhar de Gabriel se suavizou. Você é incrível com eles. Tem um dom para fazer as pessoas acreditarem em si mesmas. Joana sentiu o rosto esquentar, e não era por causa do calor do dia. Apenas mostro a eles o que já existe dentro deles. Às vezes, tudo o que precisamos é alguém que enxergue nossas possibilidades, como você fez comigo. Gabriel disse suavemente, seus olhos fixos nos dela. Antes que Joana pudesse responder, foram interrompidos por gritos animados de alguns alunos que haviam descoberto uma nova obra escondida atrás de caixas empilhadas. O resto da tarde passou rapidamente, com o grupo trabalhando em harmonia. Quando o sol começou a se pôr, os voluntários foram embora, deixando Joana e Gabriel sozinhos no espaço, agora parcialmente organizado. A manhã estava particularmente agradável no galpão do espaço Metamorfose. Raios de sol atravessavam as grandes janelas recém-limpas, iluminando o espaço que, dia após dia, transformava-se pelas mãos dedicadas de voluntários e profissionais. Joana caminhava pelo local, observando com satisfação o progresso. As paredes haviam sido reforçadas onde necessário, preservando os grafites históricos. O piso de concreto fora polido, revelando padrões interessantes criados pelo tempo e uso, e divisórias móveis começavam a definir os diferentes ambientes que o centro cultural abrigaria. Consultando sua prancheta, Joana verificava a lista de pendências para a semana. A inauguração estava marcada para dali a 2 meses, e ainda havia muito trabalho pela frente. Ela checou o relógio. Gabriel deveria chegar a qualquer momento com os representantes da Secretaria Municipal de Cultura, que estavam considerando uma parceria com o projeto. O telefone vibrou em seu bolso. Era uma mensagem de Gabriel. Atrasado. 30 minutos. Reunião inesperada com o conselho. Desculpe. Joana franziu a testa. Não era comum Gabriel atrasar-se para compromissos relacionados ao espaço Metamorfose. Na verdade, ele costumava priorizar o projeto acima de muitos assuntos corporativos. Uma ligeira preocupação formou-se em sua mente, mas ela a afastou. Provavelmente era apenas um imprevisto normal no mundo dos negócios. Enquanto esperava, Joana continuou sua inspeção pelo galpão. Ao chegar à área que seria dedicada a exposições de artistas locais, encontrou Matheus, um dos arquitetos da equipe, medindo espaços para a instalação das luzes. "Bom dia, Joana", ele cumprimentou animadamente. "Acabei de receber as especificações para o sistema de iluminação. Vai ficar incrível, exatamente como você e Gabriel imaginaram." "Que ótimo, Matheus", ela respondeu genuinamente entusiasmada. "Mal posso esperar para ver tudo pronto e funcionando." "Por falar nisso, você viu a capa da Veja São Paulo desta semana?" perguntou o arquiteto casualmente, enquanto fazia anotações em sua planta. "Não. Por quê?" "Gabriel está na capa. Grande matéria sobre ele e seu novo caminho na filantropia." Matheus fez um gesto de aspas com os dedos. "Eles destacam bastante o espaço Metamorfose como um projeto revolucionário. Até citam você algumas vezes." Joana sentiu uma mistura confusa de emoções. Por um lado,
A exposição seria boa para o projeto, potencialmente atraindo mais apoiadores e recursos. Por outro, algo a incomodava na ideia de Gabriel, usando o trabalho deles para autopromoção, sem sequer mencioná-lo previamente. Não sabia dessa entrevista, ela comentou, tentando manter o tom neutro. Achei que soubesse, Matheus respondeu levemente surpreso. A reportagem dá a entender que vocês dois estão bem próximos. Antes que Joana pudesse questionar o que exatamente isso significava, vozes ecoaram na entrada do galpão. Gabriel havia chegado, acompanhado não pelos representantes da Secretaria de Cultura, mas por uma mulher deslumbrante, cuja presença parecia iluminar o ambiente de uma forma quase sobrenatural. Alta, com pele morena impecável e cabelos negros que caíam em ondas perfeitas até a cintura, a mulher se movia com a graça e confiança de alguém acostumada a ser o centro das atenções. Seu vestido vermelho simples, mas elegante, parecia estranhamente fora de lugar no ambiente ainda em construção do galpão. Joana, Gabriel a chamou, acenando enquanto se aproximava. Seu rosto tinha uma expressão difícil de ler. Parte entusiasmo, parte nervosismo. Quero te apresentar alguém. Joana caminhou em sua direção, sentindo uma estranha apreensão crescer em seu peito. Joana Ribeiro, esta é Vitória Cavalcante. Gabriel fez as apresentações quando elas estavam frente a frente. Vitória, esta é Joana, a incrível professora e artista, que é a verdadeira alma deste projeto. Finalmente te conheço, exclamou Vitória, com um sorriso deslumbrante. Seu sotaque denunciava origens nordestinas, suavizadas pelo tempo. Gabriel não para de falar sobre você e este projeto maravilhoso. Joana apertou a mão estendida, notando o contraste entre suas próprias unhas curtas e sem esmalte e as unhas, perfeitamente feitas de Vitória. É um prazer conhecê-la. Você é uma velha amiga, Gabriel respondeu rapidamente, parecendo levemente desconfortável. Mais que amiga, vai. Vitória corrigiu com uma risada melodiosa, dando um leve tapa no braço de Gabriel. Namoramos por quase 3 anos. Até que este workaholic decidiu que empresas eram mais interessantes que relacionamentos. Joana sentiu como se o chão sob seus pés tivesse subitamente desaparecido. Tentou manter a compostura, mas sabia que sua expressão provavelmente havia traído sua surpresa. Vitória está de passagem por São Paulo, explicou Gabriel, seu tom estranhamente formal. Ela é modelo internacional agora. Acabou de voltar de um trabalho em Milão. Mas sempre tenho tempo para meu paulistano favorito, completou Vitória, entrelaçando seu braço ao de Gabriel com naturalidade. Quando ele me contou sobre este projeto, fiz questão de vir conhecer. Adoraria contribuir de alguma forma. O resto da visita transcorreu como um sonho nebuloso para Joana. Ela mostrou as instalações, explicou o conceito por trás do espaço. Metamorfose, respondeu pergunta. Tudo no automático, enquanto sua mente tentava processar a situação. Vitória era deslumbrante, articulada e, obviamente, ainda nutria sentimentos por Gabriel. E o mais perturbador, parecia genuinamente interessada no projeto, fazendo perguntas perspicazes e oferecendo sugestões realmente válidas. Tenho alguns contatos no mundo da moda que poderiam ajudar com uma exposição inaugural de impacto. Vitória comentou enquanto examinavam o espaço destinado a eventos especiais. Imagina unir alta costura com arte urbana. Seria revolucionário. É uma ideia interessante, Joana respondeu mecanicamente, evitando olhar para Gabriel. Quando finalmente a visita terminou, Gabriel acompanhou Vitória até a saída. Joana manteve-se distante, reorganizando alguns materiais que não precisavam. De reorganização apenas para manter-se ocupada. Joana, a voz de Gabriel atrás dela a sobressaltou. Ela não percebera que ele havia retornado. Desculpe pelo imprevisto. A reunião com a secretaria foi remarcada para amanhã. Tudo bem. Ela respondeu, ainda sem olhá-lo diretamente. Sua amiga parece muito interessada no projeto. Vitória sempre teve bom coração. Gabriel comentou, soando quase defensivo. Ela realmente pode trazer visibilidade internacional para o que estamos fazendo aqui. Joana finalmente virou-se para encará-lo. Por que você nunca mencionou
Ela antes. A pergunta pairou entre eles, carregada de significados não ditos. Gabriel pareceu momentaneamente desarmado. Não achei relevante, ele respondeu finalmente. Nosso relacionamento terminou há mais de 2 anos. Mas vocês, obviamente, mantêm contato. Ocasionalmente. O mundo dos negócios e da moda se cruzam com frequência em eventos sociais. Ele fez uma pausa, estudando-a com atenção. Isso te incomoda? Joana sentiu o rosto esquentar. Claro que não. Por que me incomodaria? Nossa parceria é estritamente profissional. As palavras saíram mais duras do que ela pretendia e viu algo passar rapidamente pelo olhar de Gabriel. Mágoa? Decepção? Antes que ele reassumisse sua expressão neutra habitual. Claro, ele concordou formalmente. Profissional. Um silêncio desconfortável estabeleceu-se entre eles, tão diferente da cumplicidade que haviam desenvolvido nos últimos meses. Joana sentiu um nó na garganta, uma sensação perturbadora de perda que ela não estava preparada para analisar. Vi que você deu uma entrevista à Veja São Paulo, ela comentou, tentando mudar de assunto. Gabriel pareceu surpreso. Sim, saiu esta semana. Ia te mostrar hoje, mas com a chegada inesperada de Vitória... Você poderia ter me avisado antes de dar a entrevista, Joana interrompeu, uma ponta de mágoa escapando em sua voz. Foi de última hora. O jornalista é um velho conhecido. Me ligou com o prazo fechando. Ele suspirou, passando a mão pelos cabelos, aquele gesto que Joana já conhecia tão bem. Achei que seria bom para o projeto. Mas você tem razão. Deveria ter te consultado primeiro. A sinceridade em sua voz amenizou um pouco a irritação de Joana. Afinal, ele não estava errado. A exposição seria benéfica para o espaço Metamorfose. Tudo bem, ela cedeu. Só me surpreendeu, só isso. Gabriel parecia querer dizer mais alguma coisa, mas foi interrompido pelo toque de seu celular. Ao verificar a tela, sua expressão mudou sutilmente. Preciso atender, é minha mãe, ele explicou, afastando-se alguns passos. Joana observou enquanto ele falava ao telefone. Seu corpo gradualmente tensionando-se. A conversa foi breve, mas quando Gabriel retornou, estava visivelmente perturbado. Aconteceu alguma coisa? Ela perguntou preocupada. É o Rodrigo, meu irmão, Gabriel respondeu, sua voz tensa. Ele teve outra recaída. Está no hospital. Joana franziu o senho confusa. Seu irmão? Você nunca mencionou ter um irmão. Gabriel pareceu momentaneamente desconcertado, como se apenas então percebesse que nunca havia compartilhado essa informação com ela. Rodrigo é complicado, ele explicou hesitantemente. Luta contra a dependência química há anos. Vai bem por alguns meses, então recai. É um ciclo que se repete. Joana sentiu uma onda de compaixão. Sinto muito, Gabriel. Deve ser muito difícil para toda a família. É, ele concordou, um cansaço repentino evidente em seus ombros. Especialmente para minha mãe. Ela nunca desiste dele, mesmo quando todos os outros já desistiram. Inclusive você? Joana perguntou suavemente. Gabriel olhou para ela com surpresa, como se a pergunta tivesse tocado em algo profundo dentro dele. Eu tento ajudar financeiramente. Clínicas, tratamentos, terapias... Mas emocionalmente é difícil. Cada recaída é como ter seu coração partido novamente, Joana completou compreendendo. Gabriel assentiu lentamente. Exatamente. Outro momento de silêncio se estabeleceu entre eles, mas diferente do anterior. Este era carregado de uma nova compreensão, um novo nível de confiança. Preciso ir ao hospital, Gabriel disse finalmente. Minha mãe está sozinha lá. Claro, Joana respondeu. Vai ficar tudo bem? Quer que eu vá com você? A oferta escapou de seus lábios antes que pudesse pensar. Gabriel pareceu genuinamente tocado. Obrigado, mas não é necessário. Rodrigo pode ser imprevisível quando está assim. Prefiro que você não o veja nesse estado. Ele hesitou, então acrescentou. Mas significa muito que você tenha oferecido. Joana assentiu compreensiva. Me mantenha informada, por favor. Vou manter, ele prometeu, já caminhando para a saída. E Joana, sobre Vitória,
Não é o que você está pensando. Antes que ela pudesse perguntar o que exatamente ele achava que ela estava pensando, Gabriel já havia saído, deixando-a sozinha com seus pensamentos confusos no galpão parcialmente reformado. Naquela noite, em seu pequeno apartamento na Mia-Moisientesie, Liberdade, Joana não conseguia dormir. Sua mente alternava entre imagens de Vitória com seu sorriso deslumbrante e braço entrelaçado com o de Gabriel, e a revelação sobre Rodrigo, o irmão que Gabriel nunca mencionara antes. Por que tantos segredos? Ela pensava que haviam desenvolvido uma relação de confiança nos últimos meses, compartilhando ideias, sonhos e visões para o futuro. Mas agora percebia quanto ainda não sabia sobre Gabriel Almeida. E mais perturbador ainda era admitir o quanto isso a incomodava, não apenas profissionalmente, mas pessoalmente. A visão de Gabriel com Vitória havia despertado algo em Joana que ela vinha tentando ignorar, sentimentos que iam muito além da parceria profissional. Seu celular iluminou-se na mesa de cabeceira. Uma mensagem de Gabriel. Rodrigo está estável. Ficarei no hospital esta noite. Amanhã estarei no espaço para a reunião com a secretaria. Obrigado por sua compreensão hoje. Joana fitou a mensagem por longos momentos, os dedos pairando sobre o teclado, incerta sobre como responder. Finalmente digitou. Fico feliz que ele esteja estável. Descanse o que puder. Estarei no espaço amanhã cedo para preparar tudo. Para a reunião. Enviou a mensagem e colocou o celular de lado, sabendo que o sono continuaria a evadir-lhe naquela noite. A semana que se seguiu foi estranha e tensa. Embora Gabriel e Joana continuassem trabalhando juntos no espaço Metamorfose, algo havia mudado entre eles. As conversas antes fluidas e pessoais tornaram-se predominantemente técnicas e profissionais. O conforto silencioso que compartilhavam deu lugar a uma tensão palpável que nenhum dos dois sabia como desfazer. A reunião com a Secretaria Municipal de Cultura havia sido um sucesso. O projeto receberia apoio oficial e seria incluído no circuito cultural da cidade. Mas mesmo essa vitória não conseguiu restaurar a proximidade que haviam construído ao longo dos meses. Na sexta-feira, enquanto Joana revisava o cronograma de obras com a equipe de construtores, o céu de São Paulo escureceu dramaticamente. O que começara como um dia ensolarado de outono transformou-se rapidamente em uma tarde sombria, com nuvens pesadas e escuras se acumulando sobre a cidade. Parece que vem tempestade forte, comentou Fernando, o mestre de obras, olhando preocupado para o céu através das grandes janelas do galpão. Melhor encerrarmos por hoje. Esse tipo de nuvem nunca traz coisa boa. Joana concordou, dispensando a equipe mais cedo. Enquanto recolhia seus materiais, seu celular tocou. Era Carolina, sua amiga e colega da escola. Joana, você viu o alerta da Defesa Civil? Perguntou Carolina sem rodeios. Não. O que aconteceu? Estão prevendo a pior tempestade dos últimos anos para hoje à noite. Já estão cancelando aulas, eventos, tudo. Eles estão pedindo para as pessoas evitarem deslocamentos desnecessários. Joana olhou novamente para o céu, que escurecia a cada minuto. Estou no espaço Metamorfose agora. Vou tentar chegar em casa antes que comece. Tome cuidado. As primeiras rajadas de vento já derrubaram árvores em pinheiros. Após desligar, Joana apressou-se para terminar de organizar tudo. Estava fechando seu laptop quando ouviu passos ecoando pelo galpão agora vazio. Gabriel apareceu na entrada da área administrativa improvisada, parecendo preocupado. Achei que já tivesse ido, ele comentou, aproximando-se. O alerta meteorológico está em todo lugar. Deveríamos sair daqui o quanto antes. Estava de saída, Joana respondeu, colocando o laptop na bolsa. Você veio só para isso? Para me avisar sobre a tempestade? Gabriel hesitou por um momento. Na verdade, vim porque precisamos conversar. Sobre nós. Sobre o que está acontecendo. Joana sentiu seu coração acelerar, mas antes que pudesse responder, um clarão intenso iluminou todo o galpão, seguido quase instantaneamente por um estrondo ensurdecedor. A tempestade havia chegado, e com uma fúria inesperada.
Isso foi muito perto, Gabriel comentou, aproximando-se da janela. Lá fora, a chuva começara a cair violentamente, chicoteada por ventos fortes que faziam as grandes janelas do galpão tremerem em seus caixilhos. Acho que não vamos a lugar nenhum por enquanto, Joana observou, sentindo uma mistura de apreensão e um estranho alívio. Talvez esta fosse a oportunidade para esclarecerem as coisas. Nos minutos seguintes, a tempestade intensificou-se além do imaginável. A chuva transformou-se em uma cortina impenetrável de água. O vento uivava ao redor do galpão como uma criatura viva, e relâmpagos iluminavam o céu em intervalos alarmantes. O celular de Joana vibrou com uma notificação de emergência. Estão orientando a não sair nas próximas horas. Há alagamentos se formando rapidamente em várias regiões da cidade. Gabriel verificou seu próprio telefone. Acabei de receber uma mensagem do Mateus. A marginal Tietê já está parcialmente submersa. Parece que estamos presos aqui, pelo menos até a tempestade diminuir. Um silêncio carregado instalou-se entre eles, pontuado apenas pelo barulho ensurdecedor da chuva contra o telhado metálico e os ocasionais estrondos de trovões. Você mencionou que queria conversar, Joana disse finalmente, sentando-se em uma das cadeiras do escritório improvisado. Gabriel suspirou profundamente, ocupando a cadeira à frente dela. Sim, sinto que desde aquele dia quando Vitória apareceu e você soube sobre Rodrigo, algo mudou entre nós. Você manteve segredos, Joana respondeu, mais magoada do que pretendia demonstrar. Achei que tínhamos construído uma relação de confiança. E construímos, Gabriel garantiu, inclinando-se para a frente. Joana, não mencionei Vitória, porque ela é parte de um passado que não tem relevância para o que estamos construindo aqui. E quanto a Rodrigo, ele fez uma pausa, sua expressão tornando-se sombria. É doloroso falar sobre ele, sobre como não consigo ajudá-lo, apesar de todos os recursos que tenho. Entendo que seja difícil, Joana respondeu, suavizando sua voz. Mas confiança significa compartilhar também as partes difíceis, não só as conquistas. As luzes do galpão piscaram ameaçadoramente, e por um momento ficaram na penumbra, até que os geradores de emergência entraram em funcionamento, restaurando uma iluminação mínima. Parece que ficamos sem energia da rede, Gabriel comentou, levantando-se para verificar a situação. Os geradores devem funcionar por algumas horas, mas talvez seja melhor economizar energia. Ele desligou algumas luzes, deixando apenas as essenciais. A atmosfera tornou-se ainda mais íntima, quase conspiratória, com sombras dançando pelas paredes enquanto os relâmpagos continuavam a riscar o céu lá fora. Como está seu irmão? Joana perguntou quando Gabriel voltou a sentar-se. Melhor, fisicamente pelo menos. Concordou em tentar uma nova clínica de reabilitação, mas já ouvimos isso antes. Ele esfregou o rosto com as mãos, um gesto raro de vulnerabilidade. Às vezes me pergunto se estou fazendo o suficiente por ele, se estou realmente ajudando ou apenas jogando dinheiro no problema para aliviar minha consciência. A sinceridade daquelas palavras tocou Joana profundamente. O simples fato de você se questionar sobre isso já mostra que se importa de verdade. Gabriel olhou para ela com gratidão. Sabe o que é mais irônico? Foi Rodrigo quem me inspirou a criar a Fundação Almeida. Ele sempre foi o sensível da família, o que se importava genuinamente com os outros. Quando éramos adolescentes, ele me arrastava para trabalhos voluntários, distribuição de alimentos, visitas a asilos. Era como se ele pudesse ver além das aparências, além do dinheiro e do status. E então a dependência começou, Joana concluiu suavemente. Sim, aos 18 anos. Primeiro álcool, depois substâncias mais pesadas. Foi como observar um eclipse gradual, a luz dele sendo lentamente obscurecida. Gabriel falou com os olhos fixos em algum ponto distante, como se estivesse revisitando memórias dolorosas. Nosso pai não lidou bem com isso. Via como fraqueza, como uma escolha. Os dois brigavam constantemente até que um dia, Rodrigo saiu de casa e ficou anos sem contato. Um trovão particularmente intenso sacudiu o prédio, fazendo ambos sobressaltarem-se. Lá fora,
O vento parecia ter aumentado ainda mais sua intensidade, assobiando pelas frestas das janelas. Como você ficou no meio disso tudo? Perguntou Joana, verdadeiramente interessada na história. Dividido, tentando ser o filho perfeito que meu pai esperava, enquanto secretamente procurava por Rodrigo, tentando ajudá-lo quando encontrava. Gabriel sorriu tristemente. Foi nessa época que conheci Vitória, na verdade. Ela era voluntária em um centro de reabilitação, onde Rodrigo esteve por um tempo. Então seu relacionamento começou por causa do seu irmão, Joana observou, sentindo-se estranhamente aliviada por essa informação. Sim, Vitória foi importante para mim numa fase muito difícil. Ela me ajudou a entender o que Rodrigo estava passando, a ser mais compassivo. Gabriel fez uma pausa, como se ponderasse o quanto deveria revelar. Mas, eventualmente, nossas vidas seguiram caminhos diferentes. Ela queria seguir carreira internacional. Como modelo, eu estava absorvido pela empresa após a aposentadoria do meu pai. Terminamos amigavelmente. E agora ela está de volta, Joana comentou, tentando manter o tom neutro. Gabriel olhou diretamente para ela. Ela está de passagem. E mesmo que não estivesse, meus sentimentos mudaram. O ar entre eles pareceu carregar-se de eletricidade que nada tinha a ver com a tempestade lá fora. Joana sentiu seu coração acelerar novamente, insegura sobre como interpretar aquelas palavras. Um estrondo metálico interrompeu o momento. Algo havia se soltado no telhado com a força do vento. Imediatamente Gabriel levantou-se. Preciso verificar isso. Se o telhado sofrer danos sérios, podemos ter problemas. Joana também se levantou. Vou com você. Não é seguro. Fique aqui. Não vou ficar sentada enquanto você arrisca se machucar, ela insistiu, já seguindo em direção à escada que levava ao sistema de passarelas superiores do galpão. Relutantemente, Gabriel permitiu que ela o acompanhasse. Juntos, subiram cuidadosamente a escada, iluminando o caminho com as lanternas de seus celulares. Lá em cima, o barulho da tempestade era ainda mais ensurdecedor, e podiam ver claramente uma seção do telhado que começava a se soltar com as rajadas de vento. Precisamos amarrar aquela parte antes que se desprenda completamente, Gabriel gritou sobre o barulho, apontando para um conjunto de chapas metálicas que tremiam perigosamente. Utilizando cordas que encontraram nas caixas de materiais de construção, eles trabalharam juntos para segurar temporariamente a estrutura. A chuva entrava por algumas frestas, molhando-os parcialmente. Mas após alguns minutos de esforço coordenado, conseguiram estabilizar a seção problemática. Isso deve aguentar até a tempestade passar, Gabriel comentou, ofegante pelo esforço. Enquanto desciam de volta, uma rajada particularmente violenta sacudiu toda a estrutura, fazendo Joana perder o equilíbrio na escada. Gabriel reagiu instantaneamente, segurando-a com firmeza antes que ela pudesse cair. Por um momento ficaram assim, Gabriel com os braços ao redor dela, seus corpos próximos, respirações aceleradas pelo susto e pelo esforço. A chuva havia molhado o cabelo de Joana, que agora caía em mechas úmidas ao redor de seu rosto. Gotículas de água brilhavam também nos cílios e na testa de Gabriel. "Você está bem?" que ele perguntou, sua voz surpreendentemente suave apesar do caos da tempestade ao redor. "Estou", Joana respondeu, sem fazer menção de se afastar. Algo mudou no olhar de Gabriel, uma decisão sendo tomada, uma hesitação finalmente superada. Lentamente, como se temesse que ela pudesse desaparecer, ele levou uma mão ao rosto de Joana, afastando delicadamente uma mecha molhada de seu rosto. "Joana, eu..." Ela não o deixou terminar. Em um impulso que surpreendeu a ambos, Joana eliminou a distância entre eles e o beijou. Foi um beijo hesitante no início, quase uma pergunta, que se transformou em certeza quando Gabriel respondeu, aprofundando o contato com uma intensidade que falava de semanas de sentimentos contidos. A tempestade parecia um reflexo perfeito do que acontecia dentro deles, poderosa, incontrolável, transformadora. Quando finalmente se separaram ofegantes, algo fundamental havia mudado. Não havia mais como fingir que eram apenas parceiros de trabalho, que o que sentiam era meramente admiração profissional. "Venha",
Gabriel disse suavemente, pegando sua mão. Estamos encharcados. Precisamos nos secar antes que peguemos um resfriado. Na área administrativa, eles encontraram toalhas entre os suprimentos de emergência. Em silêncio, secaram-se o melhor que puderam, trocando olhares carregados de significados não verbalizados. Não sei exatamente quando aconteceu, Gabriel disse finalmente, quebrando o silêncio. Quando você deixou de ser apenas a professora apaixonada que me desafiou em um evento de gala e se tornou essencial. Joana sentiu um calor se espalhar por seu peito, apesar das roupas úmidas. Também não sei quando você deixou de ser o empresário arrogante que eu julguei precipitadamente. Talvez quando vi você sentado no chão com tinta até os cotovelos, ensinando crianças a misturar cores. Gabriel sorriu, aquele sorriso genuíno que ela aprendera a valorizar tanto. Você me ensinou a ver o mundo de forma diferente, Joana, a enxergar valor, onde antes eu só via problemas a serem resolvidos com dinheiro. E você me mostrou que nem todos os homens ricos são iguais, ela admitiu, permitindo-se finalmente verbalizar o que vinha sentindo. Que por trás das mansões e dos carros de luxo existem pessoas reais, com inseguranças e sonhos como qualquer um. Ele se aproximou novamente, segurando suas mãos. Tenho medo, sabia? Medo de não ser o homem que você merece, de decepcionar você como decepcionei tantas pessoas na minha vida. Também tenho medo, Joana confessou, de que isso seja apenas uma fase para você, uma experiência interessante antes de voltar para seu mundo de jantares de gala e mulheres, deslumbrantes como Vitória. Gabriel levou as mãos dela aos lábios, beijando-a suavemente. Não existe mais meu mundo separado do seu. Esses meses mudaram tudo para mim. Você mudou tudo. Lá fora, a tempestade começava a diminuir sua intensidade. Os trovões agora soavam mais distantes e a chuva, embora ainda forte, não chicoteava. Mas as janelas com a mesma fúria. O que acontece agora? Joana perguntou, sua voz quase um sussurro. Não sei exatamente, Gabriel respondeu honestamente. Só sei que quero descobrir ao seu lado, se você quiser. Ao invés de responder com palavras, Joana o beijou novamente, desta vez com uma confiança renovada. A tempestade que os havia forçado a esse confinamento inesperado começava a se afastar, mas a tempestade de sentimentos que haviam finalmente liberado estava apenas começando. Os primeiros raios de sol atravessavam timidamente as janelas do galpão, refletindo-se nas poças d'água que se formaram durante a tempestade. A cidade de São Paulo despertava lentamente após uma noite de caos meteorológico, avaliando os danos e começando o processo de recuperação. Joana e Gabriel haviam passado a noite no espaço Metamorfose, observando a tempestade diminuir gradualmente sua fúria enquanto conversavam, revelando segredos, medos e esperanças que ambos mantinham guardados. A improvável conexão que nascera entre eles meses atrás, em um desastroso encontro no MASP, agora se transformara em algo profundo e inegável. Acho que finalmente podemos sair, comentou Gabriel, verificando as notícias em seu celular. As principais vias já estão sendo liberadas, embora ainda haja muitos pontos de alagamento. Joana assentiu, sentindo uma estranha relutância em deixar aquele espaço que testemunhara uma transformação tão significativa entre eles. É melhor irmos. Tenho certeza que há muito trabalho a ser feito depois dessa tempestade. Gabriel se aproximou, segurando suavemente seu rosto entre as mãos. Antes de sairmos e enfrentarmos o mundo lá fora, eu quero que você saiba que nada do que aconteceu aqui ontem foi impulsivo ou temporário para mim. O que sinto por você é real, Joana. Mais real que qualquer coisa que já senti antes. Ela sorriu, permitindo-se acreditar nas palavras dele. Para mim também. Isso me assusta e me emociona na mesma medida. Eles saíram do galpão de mãos dadas, enfrentando juntos a paisagem transformada pela tempestade. Árvores caídas, ruas parcialmente submersas, destroços espalhados. A cidade mostrava as cicatrizes da noite anterior, mas também sinais de resiliência enquanto moradores se uniam para ajudar na limpeza e recuperação.
As semanas seguintes trouxeram novos desafios e descobertas. O relacionamento entre Joana e Gabriel, agora assumido publicamente, gerou curiosidade e especulação nos círculos sociais e na imprensa. A história da professora de artes da periferia, que conquistou o coração de um dos empresários mais poderosos de São Paulo, parecia saída de um romance, e não faltavam opiniões sobre o assunto. "Você viu isso?" perguntou Carolina, mostrando a tela do celular para Joana durante o intervalo na escola. Era uma matéria em um site de fofocas com o título "O Conto de Fadas Paulistano. Herdeiro bilionário troca modelo internacional por professora da periferia." Joana revirou os olhos, embora não conseguisse evitar um leve sorriso. Que absurdo. Eles fazem parecer que estamos em algum tipo de filme dos anos 90. Mas você tem que admitir que é uma história e tanto, Carolina comentou, guardando o celular. Aquele desastre no MASP acabou sendo a melhor coisa que aconteceu na sua vida, não foi? Joana refletiu sobre o comentário enquanto observava seus alunos brincando no pátio. Não foi apenas o encontro em si, Carol. Foi tudo que veio depois. A forma como nos desafiamos mutuamente, como crescemos juntos. Enquanto isso, Gabriel enfrentava seus próprios desafios no mundo corporativo. Sua nova abordagem à filantropia e seu relacionamento com Joana geravam reações mistas entre os membros do Conselho da Almeida Investimentos. Você está arruinando a reputação da empresa com esses projetos sociais experimentais, acusou Alberto Mendes, um dos conselheiros mais antigos, durante uma reunião particularmente tensa. Primeiro essa história do Centro Cultural na Zona Leste. Agora esse programa de bolsas para jovens artistas da periferia. O que aconteceu com os investimentos seguros e de alto retorno que sempre foram nossa marca? Gabriel manteve a calma, embora seus olhos revelassem uma determinação inabalável. O que aconteceu, Alberto, foi que percebi que há mais de uma forma de gerar valor. Os projetos que mencionou estão criando um impacto social significativo e, simultaneamente, fortalecendo nossa marca como uma empresa socialmente responsável. Isso tem a ver com aquela professora, não tem? Questionou outro conselheiro com evidente desdém. Desde que você começou esse relacionamento, suas prioridades parecem ter mudado completamente. Meu relacionamento com Joana me abriu os olhos para realidades que eu ignorava. Gabriel respondeu sem hesitação. Mas as decisões de negócios que tenho tomado são baseadas em análises cuidadosas e visão de longo prazo. Se vocês não conseguem ver o valor disso, talvez estejam presos a um modelo de negócios ultrapassado. A tensão na sala era palpável, mas Gabriel permaneceu firme. Ao final da reunião, embora não tivesse convencido todos os conselheiros, havia garantido apoio suficiente para continuar com seus projetos. O espaço Metamorfose aproximava-se rapidamente de sua inauguração. As obras estavam praticamente concluídas, transformando o antigo galpão abandonado em um vibrante centro cultural que preservava sua história industrial enquanto abraçava um futuro de inclusão e criatividade. Numa tarde ensolarada, enquanto supervisionavam a instalação das últimas peças de arte, Joana notou que Gabriel parecia particularmente pensativo. 1 centavo pelos seus pensamentos. Ela brincou, aproximando-se dele. Gabriel sorriu, entrelaçando seus dedos aos dela. Estava pensando em como chegamos até aqui. Há 1 ano eu estava preso em uma rotina vazia de reuniões corporativas e eventos sociais sem significado. E agora, ele fez um gesto abrangendo o espaço ao redor. Agora, estou ajudando a construir algo que realmente importa. Você se transformou, Joana observou suavemente. Nós nos transformamos, ele corrigiu. Este espaço é um reflexo disso. Uma metamorfose literal e figurativa. O dia da inauguração do espaço Metamorfose chegou com grande expectativa. A imprensa compareceu em peso, atraída tanto pelo projeto inovador quanto pelo casal improvável por trás dele. Autoridades municipais, artistas, educadores e, o mais importante, centenas de moradores da comunidade local lotaram o espaço. A cerimônia foi simples, mas emocionante.
No palco principal, Gabriel e Joana dividiram o microfone para contar a história do projeto. Este espaço nasceu de um encontro inesperado, começou Joana, olhando para a plateia diversificada. Um encontro que poderia ter sido apenas um momento embaraçoso, mas que se transformou no catalisador para algo muito maior que nós dois. O espaço Metamorfose representa nossa crença compartilhada de que a arte e a educação têm o poder de transformar vidas, continuou Gabriel. Que quando derrubamos barreiras entre diferentes realidades sociais, todos saímos enriquecidos. Enquanto falavam, uma surpresa esperava nos bastidores. Rodrigo, o irmão de Gabriel, após completar com sucesso seu mais recente programa de reabilitação, havia pedido para participar da inauguração. Agora ele subia ao palco, visivelmente nervoso, mas determinado. Muitos de vocês não me conhecem, ele começou, sua voz ganhando força gradualmente. Sou Rodrigo Almeida, irmão de Gabriel. Por anos, fui conhecido principalmente pelas minhas falhas, pelos meus problemas com dependência. Mas hoje estou aqui, 6 meses sóbrio, para fazer parte de algo positivo. Gabriel olhou para o irmão com evidente emoção, enquanto Rodrigo continuava. Este espaço representa para mim uma segunda chance. Não apenas porque vou coordenar as oficinas de arte-terapia que acontecerão aqui, mas porque ele me lembra que a transformação é possível, não importa quantas vezes tenhamos caído antes. Aplausos entusiasmados preencheram o galpão. Nos fundos do salão, Dona Zuleide, a senhora que Gabriel havia apresentado a Joana meses atrás, sorria com orgulho maternal. Ao seu lado, vários alunos de Joana da escola Cândido Portinari observavam maravilhados o espaço que ajudaram a conceber. Após os discursos, enquanto os convidados exploravam as diversas instalações e exposições, Joana encontrou um momento de quietude em um canto mais afastado do galpão. A realização do que haviam conquistado finalmente a atingiu em toda sua magnitude. Gabriel a encontrou ali, entregando-lhe uma taça de espumante. Fugindo da própria festa? Apenas processando, ela respondeu com um sorriso. É quase surreal ver tudo isso concretizado. Todas aquelas crianças que nunca tiveram acesso à arte e cultura, agora tendo este espaço incrível à disposição. E isso é apenas o começo, Gabriel afirmou, seus olhos brilhando com planos futuros. Já temos interessados em replicar o modelo em outras cidades. Joana assentiu, tomando um pequeno gole da bebida. Falando em futuro, recebi um convite interessante esta manhã. A Secretaria Municipal de Educação quer que eu coordene um programa de reformulação do ensino de artes em todas as escolas públicas da cidade. Joana, isso é incrível. Gabriel a abraçou entusiasticamente. Você aceitou, claro. Ainda estou considerando, ela admitiu. É uma responsabilidade enorme e significaria deixar a sala de aula pelo menos temporariamente. Você seria extraordinária nessa posição, Gabriel afirmou com convicção. Pense em quantas crianças você poderia impactar, quantos professores poderia inspirar. Joana sorriu, reconhecendo a verdade em suas palavras. Estou inclinada a aceitar, mas com uma condição, que o espaço Metamorfose seja um laboratório experimental para as novas metodologias que desenvolverei. Isso seria perfeito, Gabriel concordou, beijando-a suavemente. Uma verdadeira integração entre teoria e prática. Um funcionário se aproximou discretamente, informando que alguns jornalistas estavam solicitando uma entrevista com o casal. Antes de retornarem à agitação da festa, Gabriel segurou Joana por um momento a mais. Há algo que quero te dizer antes que voltemos, ele começou, subitamente sério. Ontem tive uma longa conversa com meu pai. Joana ficou imediatamente alerta. Ricardo Almeida, o patriarca da família, era uma figura quase mítica que ela ainda não havia conhecido pessoalmente, embora soubesse que ele não aprovava inteiramente o relacionamento deles. E como foi? Ela perguntou cautelosamente. Surpreendentemente bem, Gabriel respondeu, um leve sorriso se formando. Ele admitiu que estava errado sobre você, sobre nós. Disse que viu a reportagem sobre o espaço Metamorfose e ficou impressionado com o que conseguimos criar juntos. Isso é
Inesperado, Joana comentou genuinamente surpresa. Ele quer nos conhecer oficialmente, Gabriel continuou. Nos convidou para jantar na casa dele no próximo fim de semana. Joana sentiu uma onda de nervosismo. E você acha que estou pronta para conhecer o temido Ricardo Almeida? Gabriel riu abraçando-a pela cintura. A pergunta é se ele está pronto para conhecer a extraordinária Joana Ribeiro, a mulher que transformou seu filho de um empresário entediado em um ser humano completo. Ela corou levemente, ainda não totalmente acostumada com a forma como Gabriel a enxergava. Acho que todos nós estamos em constante transformação. É o que nos mantém vivos, não é? É exatamente isso, ele concordou, seu olhar se suavizando. E eu quero continuar essa jornada de transformação com você, Joana. Não apenas nos próximos meses ou anos, mas por toda a vida. Embora não fosse exatamente um pedido formal, as implicações das palavras de Gabriel eram claras. Joana sentiu seu coração acelerar, mas não havia medo ou hesitação. Apenas uma certeza tranquila de que, independentemente dos desafios que viessem, enfrentá-los juntos seria não apenas possível, mas enriquecedor. Eu também quero. Isso, ela respondeu simplesmente, selando o compromisso com um beijo. Quando voltaram para a festa, fizeram-no não apenas como parceiros de um projeto bem-sucedido ou como um casal apaixonado, mas como símbolos vivos da transformação que defendiam, a ideia de que encontros inesperados podem mudar trajetórias, que mundos aparentemente incompatíveis podem se enriquecer mutuamente e que o verdadeiro amor tem o poder de derrubar preconceitos e construir pontes onde antes só existiam abismos. O espaço Metamorfose, com suas paredes que mesclavam a história industrial de São Paulo com a vibrante expressão artística contemporânea, tornou-se muito mais que um centro cultural. Tornou-se um testemunho de que, assim como as lagartas se transformam em borboletas, pessoas podem transcender limitações, redefinir destinos e, no processo, inspirar outros a fazerem o mesmo. E enquanto a noite avançava, com música, que arte e celebração preenchendo o espaço que um dia fora abandonado e esquecido, uma certeza silenciosa pairava no ar. A verdadeira metamorfose não estava